Apocalipse capítulo 17. A mulher e a besta. Apocalipse 17, do 1 ao 18. E um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra têm cometido fornicação com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua fornicação. E ele me conduziu no espírito a um lugar deserto. Então vi uma mulher sobre uma besta escarlate, que estava coberta de nomes de blasfêmia. A besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e estava adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas. Ela possuía um cálice de ouro em sua mão, cheio de abominações e de impurezas de sua fornicação. E em sua fronte estava escrito o nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E quando a vi, fiquei profundamente perplexo. E o anjo me disse: Por que você está perplexo? Eu lhe direi o mistério da mulher e da besta sobre a qual ela está montada, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e não é, e está para subir do abismo e caminha para a destruição. Os habitantes da terra estarão perplexos, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação da terra. Veem a besta que era e não é, e virá. Aqui está a mente que tem entendimento. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais a mulher se assenta, e são 7 reis, 5 já caíram, um existe e ainda não veio. E quando ele vier, é necessário que permaneça por pouco tempo. E a besta que era e não é, sim, ela é o 8º e é um dos 7 e segue para a sua destruição. E os chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam um reino, mas receberam autoridade com a besta como reis por 1 hora. Esses têm um propósito e receberam da besta seu poder e autoridade. Esses farão guerra contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e aqueles que estão com ele são os chamados, os eleitos e os fiéis. E o anjo me disse: As águas que você viu, sobre as quais a prostituta estava sentada, são os povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que você viu, e a cabeça, estes odiarão a prostituta, e a farão desolada e nua, e comerão sua carne e a queimarão com fogo, porque Deus pôs em seus corações realizar seu propósito de um comum acordo e dar seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que você viu é a grande cidade, que tem o reino sobre os reis da terra. Visão 6, vitória por Cristo. Na 6ª visão, João mostra a derrota da mulher chamada a grande prostituta e Babilônia a grande, capítulo 7. O próximo capítulo é um relato da queda de Babilônia e seu império, capítulo 18. Esses 2 capítulos são seguidos, em primeiro lugar, da celebração das bodas da noiva e do cordeiro, e em segundo lugar, da batalha que Cristo vitorioso deflagra contra as forças do maligno, e em último lugar, da besta e do falso profeta, que são lançados no lago de fogo, enquanto o resto dos oponentes de Cristo são mortos com sua espada. Como esta 6ª visão se relaciona com o capítulo anterior, para obtermos uma visão mais plena, temos que retroceder aos 3 ciclos de selos, trombetas e pragas. Estes ciclos exibem similaridades com respeito ao 7º em cada série, porque cada 7º tem sua localização no céu. O 7º selo introduz um período de silêncio no céu. Quando a 7ª trombeta soou, fortes vozes se fizeram ouvir no céu. A 7ª trombeta soou, fortes vozes
se fizeram ouvir, e depois que a sétima taça foi derramada, uma forte voz proveniente do trono celestial disse: feito está, 16.17. E no final desses ciclos de 7 partes há informação adicional sobre o fim dos tempos, mas ainda quando a sétima praga seja a última das 3 séries, há ainda mais detalhes. Daí os capítulos 17 e 18 fornecem uma discussão detalhada sobre a sexta e a sétima pragas. O capítulo 12 apresenta uma descrição da grande prostituta e da guerra espiritual que os reis da terra deflagram contra o Cordeiro, enquanto o capítulo 18 descreve a bancarrota econômica do mundo. O título Babilônia a Grande aparece em ambos os capítulos 17 e 18, com o auxílio de uma antiga moeda romana que retrata a deusa Roma assentada sobre 7 colinas, e as citações de historiógrafos romanos. 17.9. Os estudiosos interpretam Babilônia como sendo uma referência a Roma. Identificar, porém, Babilônia com Roma como a grande prostituta é por si só restrito e uma delimitação do tempo. Para ilustrar, a mulher no capítulo 12 é um símbolo da igreja e a do capítulo 19 é a noiva do Cordeiro. À guisa de contraste, a mulher do capítulo 17 é chamada Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e a mãe das abominações da terra. Essa mulher é a grande tentadora, sedutora e mentirosa a serviço de Satanás e da besta. Ela tem permanecido neste serviço não só durante os dias de João, mas desde o tempo da queda, e continuará até a consumação. Além disso, ao mesmo tempo, essa mulher aparece como uma grande metrópole que, em decorrência do juízo divino, perde todas as suas riquezas comerciais e financeiras. Portanto, essa cena expressa não meramente a subversão do Império Romano, mas antes a completa e final derrota de todo o mundo cristão. Em vista do breve tempo de Satanás sobre a terra, interpreto o capítulo 17 como um quadro das forças da besta impelidas contra Deus, mas que perdem a batalha no fim. A prostituta cavalga essa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Nós vemos a besta que era e não é e que virá. Em suma, a besta tem uma longa história, está presente hoje e eventualmente seguirá rumo à sua destruição. Essa besta transcende os sucessivos impérios do mundo, inclusive o Império Romano, enquanto desde o princípio a prostituta está sentada em suas costas. Quando em Apocalipse 18:4 ministra-se a admoestação: saia dela, povo meu, e não tenha parceria com seus pecados, essa ordem visava não só as pessoas vivas próximas ao fim da história mundial, mas também aos crentes nos dias e época de João, aliás, aos crentes de todas as épocas. Antes de tudo, João retrata a grande prostituta que com os reis da terra revela seus adultérios. Segundo, ela sublinha sua associação com a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Terceiro, ela apresenta uma composição de tempo durante a qual os reis da terra guerreiam contra o Cordeiro, o qual os vencerá. E em último lugar, João apresenta uma explicação dos símbolos das águas sobre as quais a mulher está sentada, e da própria mulher como a grande cidade que tem domínio sobre os reis da terra. A introdução 17, do 1 ao 2. E um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre as águas. Os reis da terra têm cometido fornicação com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua fornicação. Letra A. E um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: aqui está uma indicação de que este capítulo fornece uma elaboração ulterior da 6ª e 7ª pragas apresentadas no capítulo anterior, 16, 12 ao 21. Um dos 7 anjos que derramaram as taças da ira de Deus falou a João: não temos indicação se esse anjo era o 6º ou o 7º, mas isso não tem muita importância. Entretanto,
É significativo que quem fala a João não é um ancião, e sim um anjo. Os 24 anciãos no céu representavam os santos redimidos, e um dos anciãos inquiriu de João sobre a significação dos santos que vestiam roupas brancas. 7,13. Aqui, porém, um anjo, como mensageiro de Deus, está instruindo o vidente sobre o castigo desferido sobre a grande prostituta. Incidentemente, um dos 7 anjos também instrui João acerca da noiva, a esposa do Cordeiro, 21,9. Aliás, o anjo conta a história de duas mulheres, uma santa e a outra profana. A santa terá Cristo como seu esposo, a profana não tem esposo. Ela é a grande prostituta. Letra B. Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O anjo convidou João a ir com ele com o fim de completar a cena em que o veredito foi transmitido à notória meretriz representante de Babilônia. Aliás, o veredito era um fato consumado, pois sua condenação estava selada. Os profetas veterotestamentários levaram juízos divinos contra a Babilônia em termos de total destruição e de ser para sempre desabitada. Ver Isaías 3,19 e Jeremias 50,39. Os profetas anexaram o título prostituta às cidades de Tiro, Isaías 23, 15, 17, Nínive, Naum 3, 4, eu acho que é Nínive, Naum, e Jerusalém, Isaías 1, 21 e Jeremias 2, 20, e Ezequiel 16, 15. Sim, é isso mesmo. É Naum que vai falar acerca da meretriz mesmo. Naum 3.4 e Jerusalém. No caso, Nínive está em Naum e Jerusalém está em Isaías 1:21, Jeremias 2:20 e Ezequiel 16:15. Porém, não a Babilônia. Não obstante, aqui o anjo retratou Babilônia a Grande, denominada a mãe das prostitutas. Versículo 5. Não como uma cidade reconstruída, mas como um símbolo de todo o mal direcionado contra Deus. A Babilônia antiga estava situada ao longo das praias do Eufrates, onde numerosos canais conduziam água para propósitos de transporte e irrigação. Jeremias 51:13. Visto, porém, que esta antiga cidade foi completamente destruída e despovoada, o texto não deve ser interpretado literalmente. O texto revela simbolismo evidente nas expressões prostituta e muitas águas. As duas não devem ser interpretadas literalmente, e sim espiritualmente. Primeiro, o alvo da grande meretriz é desviar as pessoas para mais longe possível de Cristo. Daí ela é o oposto exato da igreja, que busca conduzir a Cristo pessoas de todos os lugares. Segundo João explica o termo muitas águas como sendo povos, multidões, nações e línguas do mundo. São as ondas incansáveis da humanidade controlada por essa vil meretriz. Os reis da terra têm cometido fornicação com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua fornicação. Note a reiteração do conceito fornicar, a qual ocorre 3 vezes nestes 2 versículos. O substantivo prostituta especifica a mulher, o verbo fornicar descreve as ações dos reis da terra e, por último, o substantivo fornicação se relaciona com o agente que embriaga os habitantes da terra. Além disso, esse conceito deve ser entendido espiritualmente. Israel e Judá foram acusados de ser prostitutas espirituais. Ezequiel 23. E Jesus taxou os líderes religiosos de seus dias de geração adúltera. Mateus 12:39, 16:4. Não obstante, é preciso notar a diferença entre fornicação cometida por pessoas solteiras e adultério cometido por cônjuges. Essa mulher solteira se engaja em relações ilícitas com os reis da terra e, por sua vez, transviam seus seguidores. Esses reis são os líderes de as várias partes do Império Anticristão.
Eles pertencem a esta terra e não têm laços espirituais com Deus. Além do mais, os habitantes da terra se embriagam com o vinho da fornicação espiritual da mulher, e são pessoas que não servem a Deus e sim a Satanás. A dificuldade deste capítulo consiste em entender as múltiplas configurações da mulher. Ela é chamada a grande prostituta, a pactuada com a besta, representa Babilônia a grande e personifica a grande cidade. Versículo 18. Como prostituta espiritual, ela está diametralmente em oposição a Cristo. Ela serve a besta, que é o anticristo. 13.1. E representa Babilônia grande, que é o império anticristão, com numerosos reis do mundo congregados para a batalha contra o Deus Todo-Poderoso. 16.14. Em outros termos, João está olhando para essa mulher a partir de vários aspectos, em relação aos quais o adjetivo grande, usado em relação a ela e Babilônia, assume uma posição significativa. João já menciona Babilônia em 14.8, onde escreveu que o anjo bradou: caiu Babilônia grande, que fez todas as nações beberem do furioso vinho de sua fornicação. A Babilônia profana deve ser vista como uma força universal do mal que influencia as multidões da humanidade e uma extensão tal que as pessoas tornam-se insensíveis. Babilônia é a fonte arquétipa da própria manifestação idólatra no tempo e no espaço. Conflito e juízo, 17:3-19. Mulher e a besta. O quadro que João apresenta a seus espectadores é medonho em decorrência da blasfêmia contra Deus, do sangue dos mártires, do poder e autoridade da besta e da prostituta que domina sobre os reis da terra. Dentro desse quadro, porém, estão também referências àqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida: o Cordeiro que vence seus inimigos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis com seus fiéis seguidores, e Deus, aquele que executa seu propósito e o exerce com pleno controle. Letra A. A sedução da tentadora, 17:3-6. 3. E ele me conduziu no espírito a um lugar deserto. Então vi uma mulher sobre uma besta escarlate que estava coberta de nomes de blasfêmia. A besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Letra A. E ele me conduziu no espírito a um lugar deserto. O contraste entre João, que está no espírito, e a mulher que cavalga a besta cheia de blasfêmia é extraordinariamente claro. O Espírito Santo transporta João até um deserto, assim como o havia transportado ao céu e a um grande e alto monte. Há paralelos veterotestamentários, pois o Espírito de Deus conduziu Ezequiel a Jerusalém, a Babilônia, ao vale de ossos secos e ao templo do Senhor. Ezequiel 3:12. Qual é a significação de um lugar deserto? Várias interpretações são apresentadas, entre as quais a seguinte: o deserto árabe, Gálatas 1:17, um lugar habitado por demônios, Mateus 12:43, um lugar de tentação, Mateus 4:1, uma área protegida das imposturas do diabo e uma região própria para receber visões. Embora algumas dessas interpretações tenham mérito, creio ser melhor visualizar um antecedente veterotestamentário para o termo deserto em Isaías 21:1-10. Essa passagem menciona um deserto do qual sai um invasor que causa a queda de Babilônia. Assim, Isaías fala de um deserto onde lhe foi mostrada uma visão sombria. Em ambos os livros, Isaías e Apocalipse, o deserto é o centro da visão, ainda que em Isaías a visão surja do deserto, enquanto no Apocalipse o profeta é levado ao deserto para visualizar a visão. Letra B. E vi uma mulher sobre a besta escarlate que estava coberta com nomes de blasfêmia. A besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. O enfoque está sobre a mulher, a qual já foi identificada como a grande prostituta. Versículo 1. Agora vemos a supremacia desta mulher, pois ela cavalga a besta com várias cabeças e cujos chifres exibem tremendo poder. Primeiro, essa besta escarlate com 7 cabeças e 10 chifres é descrita nos mesmos termos que o dragão vermelho, que é Satanás, e como a besta que emerge do mar. Em 12:3, o grego usa uma palavra diferente para a cor vermelha, usa
pirros, vermelho de fogo, significado, de pirros. O número 7 denota completude e 10 o número da plenitude no sistema decimal. Segundo esta linguagem, se baseia na profecia de Daniel 7:7, cuja alusão é ao poder de uma besta com 10 chifres. Terceiro, a cor escarlate retrata o pecado, Isaías 1:18. Também significa pompa e poder, o que os soldados, escarnecendo, buscavam atribuir a Jesus, vestindo em uma roupa de soldado como príncipe da paz, Mateus 27:28. No Apocalipse, ela representa o mal exibido pelo poder demoníaco. E, em último lugar, a besta é descrita como um homem coberto, com nomes blasfemos dirigido contra o Todo-Poderoso. A besta, em 13.1, tinha um nome blasfemo em cada uma das 7 cabeças. Aqui, porém, as cabeças e os chifres estão envoltos por nomes que ridicularizam Deus, sua palavra, seu povo, sua igreja e seu reino. Com sua boca, a besta pronuncia palavras e difamações blasfemas contra Deus, o céu e os santos. 13:5. Versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e estava adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas. Ela possuía um cálice de ouro em sua mão, cheio de abominações e das impurezas da sua fornicação. A aparência da mulher é um retrato da realeza, pois ela está vestida com roupas de cor púrpura e escarlate. A realeza usava vestes dessas cores, como os membros do Senado romano, dos dignatários e das pessoas ricas. A púrpura era extraída de um crustáceo ou da raiz de uma planta eurasiana chamada garança, e era considerada um produto de preço muito elevado. De modo semelhante, a escarlate era de uma produção muito dispendiosa. Além de suas vestes, a prostituta se adornava com joias de ouro para realçar o fulgor de sua aparência. Inclusive, fios de ouro eram entretecidos nos artigos de sua roupa. Usava também pedras preciosas, diamantes e outras joias, bem como pérolas valiosas. Note que se faz a mesma descrição da grande cidade. Seu exterior revela semelhança com a prostituta que se adorna com roupas finas e joias valiosas com o fim de seduzir seus amantes. Jeremias 4:30, Ezequiel 23:2. A paródia da esposa do Cordeiro é evidente, pois a noiva do Senhor se veste esplendidamente para seu esposo. Apocalipse 21:2. Uma paródia sempre revela seu lado feio, pois a prostituta segura em sua mão um cálice de ouro que propicia o aspecto externo das riquezas, mas o interior do cálice exibe corrupção. Teríamos esperado que este dispendioso cálice contivesse uma bebida deliciosa, mas em vez disso está cheio de abominações e da impureza da fornicação da prostituta. A palavra abominação denomina os objetos e práticas que são profundamente ofensivos a Deus. Entre outros, incluem o culto a ídolos, Deuteronômio 27:15, o salário de prostituição, Deuteronômio 23:18, ato homossexual e perversão sexual, Levíticos 18:22 e 20:13, feitiçaria, encantamento e adivinhação, Deuteronômio 18:10. O cálice de ouro está cheio de idolatria com o intuito de desrespeitar e provocar a Deus, mas o cálice propriamente dito está guardado para as pessoas em geral, as quais estão sendo seduzidas para que bebam de seu conteúdo. Quando obedecem, sofrem resultados catastróficos, vindo a ser vítimas de pornografia, jogos, extravagâncias, poder, e se apegam à posição de celebridade. A grande prostituta ocupa uma posição central e uma cultura anticristã. A expressão cálice de ouro é uma alusão a Jeremias 51:7. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda, NVI. O versículo seguinte, 51:8, prediz: a Babilônia caiu de repente e ficou arruinada, idem. Babilônia é outro nome para a grande prostituta que seduz o mundo, para que a siga e, consequentemente, merece a ira de Deus. 5. E em sua fronte estava escrito o nome, um mistério: Babilônia a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. No Apocalipse, João frequentemente faz referência à fronte onde se grava um nome para os incrédulos, a marca da besta para os santos
e o selo ou nome de Deus e do Cordeiro. Aqui, porém, a inscrição na fronte da mulher é uma espalhafatosa descrição de suas atividades, veladas em mistério, porém impudentemente exibidas. Algumas versões traziam o termo mistério como a primeira palavra na inscrição: Mistério Babilônia a Grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra, na KJV, na NVI, na God's Word. Outras versões, porém, tomam esse termo como sendo uma introdução à designação. Há pelo menos duas razões para excluí-lo do nome e considerá-lo um prefixo. Primeiro, na versão 7, o anjo explica o que o mistério significa. Dir-lhe-ei o segredo da mulher e da besta. Segundo, a palavra mistério se refere ao significado oculto da aparência da prostituta, mas quando a inscrição da mulher e da besta é descerrada, seu poder é destruído e chegado ao fim. Jeremias 51:13. A Babilônia literal estava situada junto ao Eufrates com muitas águas. Salmo 137:1. Mas seu nome é um símbolo do poder mundial. Nabucodonosor, vangloriando-se da cidade que construíra, usou a expressão Babilônia Grande, Daniel 4:30. Ele exibiu soberba desordenada que resultou em sua queda imediata, porque o soberano sobre as nações não era ele, mas Deus. Daniel 4:32. De modo semelhante, essa mesma expressão adotada pela grande prostituta sela sua própria ruína. A mulher chamada Babilônia, que se assenta sobre muitas águas, a qual o anjo interpreta como sendo povos, multidões, nações e línguas, versículo 15, simboliza a população do mundo inteiro. O título Babilônia Grande é descrição figurada de todos os habitantes sem Deus no mundo. Na segunda metade do primeiro século, a cidade de Roma era uma pocilga de iniquidade e assim veio a ser um símbolo de prazeres profanos, de sedução e luxúria. Mas como já apontei acima, focalizar a atenção só na Roma dos dias apostólicos é restritivo demais. O título Babilônia se aplica ao conflito final entre os adeptos de Satanás e o povo de Deus. A mulher se chama a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Ela é a mãe que se opõe acima de todos quantos cometem prostituição espiritual, cultuando a besta. Seus subordinados proclamam o evangelho do anticristo, enquanto ela mesma recebe a adulação e louvor deles. Ela é a fonte de todo o mal que é dirigido contra Deus. Calúnia, homicídio, imoralidade, corrupção, vulgaridade, profanidade e cobiça. E ela traz a lume esses pecados, pondo em ação seus criados. Ela também é a mãe de todas as abominações que há no mundo, porque todo pecado tem sua origem nela. Não há como ser maior a disparidade entre essa mulher que personifica o mal e a mulher que é a igreja. O apóstolo Paulo ensina que a igreja é a mãe dos crentes, Gálatas 4:26. Bem-aventurados são aqueles que têm por sua mãe a Deus e Deus por seu pai. Em contrapartida, os inimigos de Deus pertencem à mãe das abominações e sofrem as consequências disso. Versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E quando a vi, fiquei profundamente perplexo. A mulher, como a grande tentadora, busca o controle sobre as massas da humanidade e persegue os que foram redimidos por Jesus Cristo. Em outros termos, não satisfeita com o que já controla e incapaz de enganar os eleitos, Mateus 24:24, ela implacavelmente atormenta e mata os santos, de modo que seu sangue encharca a face da terra, 18:24. João agora tem uma visão plena da devastadora obra da mulher entre o povo de Deus e contempla o sangue dos santos e dos mártires encharcando a terra. Ele menciona o sangue dos santos e o sangue dos mártires de Jesus. Ele não está insinuando que os santos diferem dos mártires. Antes, a sentença, o sangue dos mártires de Jesus, clarifica a sentença anterior, o sangue dos santos. Isso é, os santos são aqueles que levam o testemunho de Jesus. 6 vezes no Apocalipse, João escreve as palavras, o testemunho de Jesus. A frase pode ser uma referência à mensagem de Jesus ou ao testemunho que os santos sustentam em prol de Jesus. Qual é o significado da sentença? E quando a vi, fiquei profundamente perplexo.
João fica perplexo quando completa a inextinguível sede da mulher pelo sangue dos santos. Indubitavelmente, no século XX, mais sangue de cristãos foi derramado do que em qualquer outro. João esperava ver a queda de Babilônia em consonância com a profecia. A Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel, assim como os mortos de toda a terra caíram por causa da Babilônia. Jeremias 51, 49. Incidentemente, neste capítulo e no próximo, João reiteradamente faz referência a Jeremias 51. Em vez do fim de Babilônia, ele testemunha uma mulher magnificamente aparamentada, embriagada com o sangue dos santos. Essa visão o toma totalmente de surpresa. Em vez da vitória dos santos, ele vê sua morte e destruição físicas. Em vez do fim da Babilônia, ele contempla uma mulher esplendidamente adornada que cavalga altaneiramente uma besta. Ela é mistificada. Versículo 7. O anjo me disse: por que Versículo 7. E o anjo me disse: por que você está perplexo? Eu lhe direi o mistério da mulher e da besta sobre a qual ela está montada, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 7. E o anjo me disse: por que você está perplexo? Eu lhe darei o mistério da mulher e da besta sobre a qual ela está montada, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Como Daniel fica perplexo ante as explicações que tem de dar ao sonho de Nabucodonosor, Daniel 4,19, assim João fica atônito ante a grande prostituta chamada Babilônia. Ele carece de alguém para explicar o que acaba de observar, para que possa aprender o significado da mulher e da besta. O anjo convidara João para ver a mulher sobre a besta e agora, ante a perplexidade de João, ele se torna seu intérprete. Ele formula uma pergunta retórica. Por que ele estava atônito? Esta inquirição constituiu não tanto uma palavra de censura, quanto um desejo de ajudar a clarificar o mistério do espetáculo que observava. Olhando momentaneamente para o sangue que a mulher derramara, João não consegue ver o quadro total. Portanto, convoca-se o auxílio angelical para clarificar o mistério da mulher e da besta e para interpretar o significado das 7 cabeças e dos 10 chifres. João não deve sentir-se alarmado ante a sedutora aparência da mulher, mas ao contrário deve entender o poder blasfêmio da besta que quer ser como Deus, e deve ser o castigo que a mulher e a besta receberão. Versículo 8. A besta que você viu era e não é, e está para subir do abismo e caminha para a destruição. Os habitantes da terra estarão perplexos, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação da terra. Vem a besta que era e não é e virá. Letra A. A besta que você viu era e não é e está para subir do abismo e caminha para a destruição. Teríamos esperado que antes o anjo dissesse algo acerca da mulher, então discutisse sobre a besta. Mas a besta é mais importante do que a mulher, ainda que se assente em suas costas. Satanás, cognominado o dragão, deu-lhe seu poder, trono e autoridade. Esta é a besta que foi mortalmente ferida, mas cuja ferida foi curada e passou a viver. A besta tudo faz para ser semelhante a Deus, que é, que era e que há de vir. Essa expressão pode explicar-se tanto a Deus quanto a Cristo. A besta é semelhante descrita como aquela que uma vez era e agora não é, e está para subir do abismo e caminha para a destruição. Uma vez mais notamos uma paródia satânica, o anticristo tentando assumir o lugar de Cristo. A besta controlava as nações e os reinos do mundo. Deus escolheu Israel como seu povo peculiar dentre todas as nações, enquanto Satanás domina sobre todas as demais. O diabo tentou Jesus, oferecendo-lhe todos os reinos do mundo, se ele o adorasse. Lucas 4, do 5 ao 7.
Jesus, porém, recusou-se. Quando o Senhor estava para subir ao céu, ele pronunciou seu discurso de entronização, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. Com essas palavras, ele indicou que Satanás perdera a batalha e que Jesus exerce domínio supremo. Nessa batalha, uma das cabeças da besta foi fatalmente ferida, porém foi curada. Depois do Pentecoste, o evangelho inevitável de Cristo foi proclamado de Jerusalém até os confins da terra. Este evangelho é proclamado a toda a nação. Satanás é incapaz de refreá-lo. Até o Pentecostes, a besta, como representante de Satanás, tinha poder sobre as nações, executando Israel, mas agora sua autoridade pertence ao passado. Isso não significa que Satanás seja impotente. Ao contrário, ele é o leão que ruge, procurando em seu caminho a quem devorar. 1 Pedro 5,8. A besta hoje não é. O que está implícito nessa enigmática expressão? Deus se revelou como o Eu Sou, Êxodo 3,14, aquele que não tem princípio nem fim. Satanás, porém, é uma criatura com um princípio cujo fim é a perdição. Ele nunca poderá ser o Eu Sou. João 8,58. Ainda que seu alvo declarado seja ocupar o lugar de Deus. 2 Tessalonicenses 2,4. Esta besta está para subir do abismo e caminha para a destruição. Comparar Apocalipse 11,7. O lar de Satanás é o abismo como o exato oposto do céu, que é o lugar onde Deus habita. Aquele que sobe do abismo é o anticristo, que recebe a autoridade de Satanás e eleva seus atos maus a um clímax um pouco antes da consumação. Satanás está sempre na tela de fundo enquanto a besta está trabalhando por ele. O anticristo emerge da residência de Satanás com o expresso propósito de destruir todo e tudo que promove a causa de Cristo. Ironicamente, no processo de destruir outros, ele mesmo caminha para sua autodestruição. Enquanto Cristo concede a seus seguidores a vida eterna, Satanás confere a seus cativos morte e destruição. B. E os habitantes da terra ficarão perplexos, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação da terra. Primeiro, a frase os habitantes da terra aponta para os incrédulos. Versículo 2. Segundo, há uma estreita relação entre 13 e 3b, onde o mundo está adorando a besta. Depois de receber um golpe fatal em uma de suas cabeças, a besta se recobra e recebe o enaltecimento do mundo inteiro. Ela parece ser a força invencível que exerce uma influência anticristã em cada segmento e setor da vida humana. A invencibilidade seria terrível se não fossem as palavras de conforto ministradas àquelas cujos nomes estão escritos no livro da vida desde antes da criação. C. Vem a besta que era e não é e virá. Os santos cujos nomes estão registrados no livro divino estão seguros, a despeito da devastação que a besta causa, e não obstante a adoração que o mundo rende à besta, o povo de Deus está seguro e livre de medo. Seu destino eterno está estabelecido. 9. Aqui está a mente que tem entendimento. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais a mulher se assenta. E são 7 reis, 5 já caíram, um existe e um ainda não veio. E quando ele vier, é necessário que permaneça por pouco tempo. Letra A. Aqui está a mente que tem entendimento. Esta primeira sentença tem um paralelo na afirmação anterior. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem mente calcule o número da besta. 13.18. Sabedoria aplicada não é um estudo de história, política e geografia com o fim de elucidar que rei estava no poder, sob quais circunstâncias e onde ele reinou. Aliás, o Apocalipse deve ser entendido teologicamente, pois o escritor pinta uma realidade que compreende todos os governantes e sua época. O simbolismo que caracteriza todo o livro é também pertinente aqui. Neste capítulo, observe onde a mulher se assenta sobre muitas águas, sobre a besta e sobre 7 colinas. Os 3 lugares devem ser entendidos simbolicamente. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais a mulher se assenta. Alguns comentaristas veem nesta sentença uma referência a Roma
Alguns comentaristas veem nessa sentença uma referência a Roma, a qual está situada sobre 7 colinas. Marcos Terentius Varro, escrevendo no segundo século a.C., parece ter sido o primeiro a usar a expressão Septimontium, as 7 colinas, como referência a Roma, e nos anos recentes muitos autores o seguiram. Aune observa: as 7 colinas tradicionais estão catalogadas numa inscrição de Corinto na base de uma estátua erigida durante a primeira metade do segundo século depois de Cristo. Letra B. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais a mulher se assenta. Alguns comentaristas veem nesta sentença uma referência a Roma, a qual está situada sobre 7 colinas. Marcos Terentius Varro, escrevendo no segundo século a.C., parece ter sido o primeiro a usar a expressão Septimontium, as 7 colinas, como referência a Roma, e nos anos recentes muitos autores o seguiram. Aune observa: as 7 colinas tradicionais estão catalogadas numa inscrição de Corinto na base de uma estátua erigida durante a primeira metade do segundo século depois de Cristo, provavelmente representando a dea Roma, a deusa personificando Roma, assentada ou em pé sobre as 7 colinas de Roma. Não há dúvida de que João podia identificar as 7 colinas com Roma, mas é preciso perguntar por que ele iria querer mudar de um significado figurado para um literal. Desde o princípio, a expressão 7 cabeças no Apocalipse tem sido interpretada simbolicamente. Em outros termos, há boas razões para crer que o anjo esteja falando metafórica e biblicamente. O paralelismo é significativo. 7 cabeças são 7 colinas. Se uma ideia deve ser tomada simbolicamente, então também a outra. O Antigo Testamento indica que montes podem simbolizar poder político, como é evidente nas seguintes passagens. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Isaías 2:2. Estou contra você, ó montanha destruidora, você que destrói a terra inteira, declara o Senhor. Jeremias 51:25. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Daniel 2:35b. Portanto, o simbolismo das 7 colinas aponta para os poderes mundiais que têm seu lugar na história. A mulher não se assenta sobre colinas literais, mas em posições próprias acima dos impérios do mundo para dirigi-los contra o reino de Deus. Ao longo das eras, ela esteve tentando subverter a cidade de Deus, porém sempre fracassou em vencê-la. E são 7 reis, 5 já caíram